Agora vamos conversar com o senador Jean Paul Prates, do PT, que está aqui conectado com a gente, para conversar um pouquinho sobre política. Não tem outro assunto, né, para conversar com o senador que está aí conectado com a gente. Senador, boa noite. Muito obrigada por conversar com o cenário político nesta noite de sexta-feira. Boa noite, Carol. Boa noite, Ronúvio. A política envolve tudo, né? Recurso para fazer as coisas, para o Estado brasileiro prover, né? Educação, saúde, infraestrutura, enfim. Então, a política que você está se referindo é uma política ampla, não é só a política de quem apoia quem vai ser candidato. É uma política que eu tento exercer e professar. É a política que envolve todas as demandas da gente como cidadão, cidadã. Agora, no finalzinho do ano passado, o senhor fez um balanço do trabalho como senador em 2021. E agora, já em 2022, já está com a agenda aí a todo vapor, tem divulgado aí algumas visitas, inclusive ontem, hoje, que tem feito. Quais são as perspectivas para esse ano de 2022, que além do trabalho no Legislativo, inclui também uma campanha eleitoral? Pois é, nós estamos rodando pelo Estado, girando, né? Normalmente em janeiro, Carol, a gente já fazia isso. Lembra que a gente teve aí com vocês lá, logo no começo que assumiu, em 2019, 2020, ainda antes da pandemia ficar mais evidente, né? Que foi mais perto do Carnaval, depois do Carnaval. Nós tivemos em janeiro rodando várias regiões, ficamos no Alto Oeste praticamente 10 dias, né? Então a gente já transformou isso num hábito de visitar as regiões, visitar as cidades durante o mês de janeiro, fevereiro e também sempre que a gente pode ter um período mais alongado. Então isso não é uma necessidade só eleitoral, só de prestação de contas, é uma necessidade também para a gente ouvir as demandas. A região moçoroense, vocês ouviram no final do ano passado, né? Nós dedicamos os últimos 2 orçamentos mais de 2 milhões de reais de orçamento, de emendas, né, de recursos, principalmente para a saúde, por conta da Covid, os equipamentos do Hospital Tarcísio Maia, né, que tiveram a nossa contribuição muito ampla, a agricultura familiar, produção de comida, né, basicamente os agricultores que precisavam sobreviver também durante a pandemia, muitas demandas via Emater, via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado. Saúde básica do município, que a gente dedicou aí só esse ano 2021 mais de R$500 milhão, a demanda da vereadora Marleide, que trouxe para nós e nós prontamente atendemos. Liga Moçoroense, através do ex-vereador Petras, o vereador Pablo, que nos trouxe também atenção psicossocial e outras coisas, Corpo de Bombeiros para a assessoria da questão da coleta do leite materno, aquele projeto da Escola Solar, lá na escola Ida Ramalho, que a gente vai implantar, que é aquele laboratório de ciências para as crianças e também para adultos, e também que serve para gerar energia para a escola. É um projeto piloto que a gente iniciou por Mossoró, mas vai levar para o estado todo. Assistência estudantil para os estudantes do IFRN e da UFESA, que nós fizemos também para toda a região, mas principalmente Mossoró, computadores, tablets para o ensino à distância, né, para continuarem as aulas. Enfim, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo na cidade, que vocês sabem que foi a primeira cidade que me deu o título de cidadão no Rio Grande do Norte, lá atrás, bem no comecinho, quase 20 anos atrás. Então, uma cidade que a gente tem muito carinho, que é como se fosse o lugar, né, a minha cidade berço, no Rio Grande do Norte. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta e continua a nossa conversa com o senador Jean Paul Prates. Vamos voltar agora à nossa conexão com o senador Jean Paul Prates, que está aqui interagindo com a gente através da internet. Senador, o assunto da semana são as reuniões e as conversas entre PT e MDB para as eleições deste ano. Essa costura aqui no Rio Grande do Norte com o Walter Alves, o deputado Walter Alves e Garibaldi Alves. Tem muita coisa para se falar e se perguntar em relação a esse assunto. Esta semana mesmo o senhor se reuniu, inclusive, com a presidenciável Simone Tebet aqui no Rio Grande do Norte, que esteve em visita. O que é que tem sido conversado que pode ser divulgado em relação a estes encontros?
Ô, Carol, deixa eu, não fugindo da pergunta, mas apenas porque vocês fizeram uma reportagem sobre esse assunto dos enfermeiros, Sim. informar, né, confirmar que o Senado Federal aprovou o piso nacional da enfermagem, que atinge os enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. E a última vez que nós estivemos aí em Mossoró, nós fizemos um vídeo com o senador Fabiano Contarato, com a senadora Zenaide, não é? A distância, claro, eu estava no Tarcísio Maia, eles estavam remotamente, que eu chamei, e a gente falando, lutando por isso. Então, esse é um piso muito importante, foi conquistado, o Senado aprovou, e agora é preciso a gente fazer pressão para que a Câmara, no início desse ano, já vote. Talvez por isso a Prefeitura, outras gestões, tenham assim, sentido que relaxe o clima em relação a esses profissionais, principalmente com a questão do Covid. Não é necessário fazer isso e não é prudente fazer isso. É importante que esses profissionais ainda sejam reconhecidos como trabalhando em ambiente de insalubridade, porque eles, de fato, estão mais suscetíveis a essas viroses gripais, que estão mais fortes, e ao próprio Covid. Então, só para dizer isso. Em relação à questão do MDB, na verdade, houve, evidentemente que essas conversas todas dão muito pano para manga, as pessoas querem saber, ora, o pessoal está conversando aí, está chegando junto, está ficando perto, está longe, um gosta desse, outro não gosta desse. Na verdade, isso tudo é um início de conversa, porque, como vocês mesmo disseram no início da conversa, há uns prazos para candidaturas, para trocas de legenda, para inscrição, inclusive, de candidatos que têm que mudar de domicílio, né, para se candidatar ou num estado ou no outro, etc. Então, há muita movimentação até abril, né? E nesse período existe muita conversa política, muita conversa de aproximação, de reaproximação também, mas não quer dizer que todas sejam definitivas, decisivas, etc. Essa conversa com a senadora, com a presença da senadora Simone Tebet, não teve absolutamente nenhum objetivo, nem âmbito de discutir coligação, aliança, qualquer coisa nacional no Estado. Iniciou-se apenas com o seguinte: ela estava aqui veraneando, passando alguns 5 ou 6 dias em Natal e na região, foi a São Miguel do Gostoso, foi a Pipa, e eu a convidei como colega, porque nós ficamos muito próximos durante o trabalho da CPI, né, naquela dupla ali, né, fazendo as inquisições e estudando junto muita documentação. A convidei, olha, vem aqui almoçar em casa no último dia que vocês vão estar aqui, antes de ir para o aeroporto, e eu vou chamar também a governadora, o ex-governador Garibaldi, que é a principal figura do MDB aqui, para o mesmo partido dela, e amigo do pai dela, né? O pai dela, lembre-se, foi presidente do Senado, o senador Ramês Tebet, foi amigo do meu pai também, casualmente. Foi até uma coisa que nos aproximou junto com a Simone. E aí chamei também o presidente do partido, Walter Alves. E aí ficamos conversando. A governadora ficou numa agenda lançando um dos programas de governo, uma das realizações do governo na área de saúde e na área de assistência social. E aí, como Simone tinha o avião para pegar, ela teve que sair antes, eu avisei a governadora, ela acabou não conseguindo se juntar a nós. Mas a ideia era uma conversa muito afável, normal, saber de Simone também como é que estão os planos dela, como é que ela está se vendo como candidata presidenciável pelo MDB. Claro, falamos um pouco também sobre as circunstâncias aqui do Estado. Temos conversado, o Partido dos Trabalhadores tem conversado com o MDB, com o presidente Walter Alves, com o senador Garibaldi. Então, assim, mas são conversas de conjuntura, né? Analisando a conjuntura, vendo como elemento comum uma coalizão contra um governo que se mostrou completamente incompetente, incapaz de governar um país durante pandemia, sem pandemia, de qualquer forma. Então, o que nos une nesse momento é justamente configurar uma aliança que vença o bolsonarismo, né? Esse bolsonarismo mais radical, mais impetuoso, e que a gente recoloque no governo pessoas que tenham mais racionalidade, mais capacidade de gestão e que não estejam preocupados apenas em ser do contra, ou contra-tese, como essa agora, a novidade da estação, que é ser contra a vacinação de crianças. Tem coisas completamente desconfiguradas que não fazem o menor sentido. Então, a gente tem que se juntar primeiro nessas causas unânimes e depois começar a traçar estratégias para ocupar os espaços de gestão do país e recuperar o prestígio do Brasil lá fora e a capacidade do Estado brasileiro de trazer bem-estar social
para todas as regiões sem distinção. Senador, pelo que a gente tem observado, a prioridade número 1 do PT é a eleição do ex-presidente Lula, presidente da República. Aqui no Rio Grande do Norte, a prioridade 1 é a reeleição da governadora Fátima Bezerra. Dentro desta lista de prioridades, como é que está o senador Jean Paul Prats, né, e também as demais prioridades para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa? Veja, de fato, eleitoralmente, nós temos que fazer, ter como objetivo principal aqui a renovação do mandato de Fátima, não só porque é do Partido dos Trabalhadores, porque é uma governadora mulher, único caso no Brasil hoje em dia, mas principalmente pela gestão que ela faz de recuperação. É extremamente justo, né, e é um merecimento que ela tenha renovado seu mandato, uma vez que pegou um mandato completamente prejudicado. Primeiro, pela herança que recebeu de 4 folhas atrasadas. Quando a gente fala 4 folhas atrasadas, você está falando de milhões de outros passivos que ocorrem antes de você atrasar 4 folhas de salário. Quando você atrasa 4 folhas de salário é porque já tem muita coisa que você não pagou, muito fornecedor, muito compromisso, muita coisa que você já deixou para trás. E o governo anterior simplesmente abandonou o governo. Vocês vão lembrar que o governador não foi sequer para o segundo turno. Não indo para o segundo turno, ele abandonou os 2 últimos meses de gestão, foi embora. Deixou 2 meses sem pagar e já estava devendo 2, ficaram 4. Esses 4 folhas de salário, vamos colocar em dinheiro para ser bem significativo, representaram 1 bilhão, 1 mil milhões de reais que a governadora já recebeu de cara como passivo. Depois vem a pandemia no segundo ano. Então, diante de todas essas intempéries e dificuldades, você estar no 3º ano entregando equipamentos culturais, fazendo investimento em reformas de escola, finalizando com sucesso o programa Governo Cidadão, que é um financiamento do Banco Mundial, que tinha obra que estava com 3% de execução no início da gestão dela. Fazer essa corrida de recuperação no meio de tantos obstáculos, tantas dificuldades, é óbvio que a população do Rio Grande do Norte deverá e saberá reconhecer os méritos dela como gestora principal, como líder e de todo esse governo que tem trabalhado duro por isso. Então, prioridade, claro que é isso. Agora, tanto para Lula quanto para Fátima, é importante, não vou falar aqui governabilidade, é importante ter legislativos compostos e afins. Não quer dizer que necessariamente sejam vacas de presépio que digam sempre sim para tudo, mas identidade programática, identidade até ideológica, pelo menos uma boa parte, para que se possa governar com mais segurança. Não é para absolutamente fazer tudo que se manda, mas para discutir conjuntamente, para governar com segurança. Então, tanto para Lula quanto para Fátima é importante construir bancadas. E no Senado, o presidente Lula corre o risco até de ter uma bancada menor do Partido dos Trabalhadores. No ano em que ele eventualmente possa, não cantando vitória aqui, mas considerando um cenário possível dele vencer as eleições, não pode ter uma bancada menor do que 6 senadores. Né? E essa possibilidade pode existir, diante da possibilidade de saírem senadores a candidaturas a governo, como o senador Jacques Wagner na Bahia, o senador Humberto Costa em Pernambuco, o senador mais um que vai sair também, o senador Rogério Carvalho para Sergipe, e podem vencer as eleições. Os suplentes não são necessariamente do Partido dos Trabalhadores. Então tem essa questão. Tem a questão também de, no Estado, você eleger deputados estaduais afinados, porque a governadora encontrou muita dificuldade com a atual conjuntura da Assembleia Legislativa. Não foi fácil. Ela enfrentou, inclusive, uma CPI, a nosso ver, completamente desnecessária, né? Porque a impedância aumentou em relação a uma mera investigação de fatos que poderia ocorrer dentro do âmbito dos ministérios públicos estaduais, etc., mas que veio para o descambou lá para o lado político. Então, tudo isso demonstra que a base, embora seja uma base coesa, uma base de aliados que mantiveram um compromisso, mesmo assim a Assembleia é importante também para ela. Então, eu diria que dentro das prioridades, existem 2 prioridades principais, são os 2 principais líderes, mas é igualmente importante construir bancadas sólidas, bancadas leais, bancadas afins. Vamos fazer mais uma parada. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta e conversa mais com Jean Paul Prats, senador pelo PT.
último bloco do cenário político de hoje, você participa com a gente, manda sua pergunta para o nosso convidado, o senador Jean Paul Prates, do Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui ao vivo na TCM-HD, agora são exatamente 19 horas e 54 minutos, então dá tempo de você participar do programa de hoje com a gente. Estamos conversando também sobre política eleitoral, além das questões do Legislativo, do Senado e as articulações do PT para as eleições. Vamos voltar agora com o senador Jean Paul Prates. Senador, essas especulações, aliás, sobre as eleições, PT e MDB também levantaram a possibilidade de Carlos Eduardo Alves compor também a chapa junto com o Partido dos Trabalhadores aí, numa composição. Ele retiraria essa pré-candidatura ao governo, o nome dele iria ao Senado, de alguma forma, com o apoio do PT. Essas conversas estão acontecendo também? Olha, Carol, tem acontecido conversas, o grupo da governadora tem conversado com o grupo do ex-prefeito, com o próprio tal, enfim, isso tudo, como eu disse, faz parte do jogo. Eu, particularmente, acho que o ex-prefeito precisa se qualificar mais para entrar nessa chapa, precisa dizer a que vem, o que ele traz, porque, na verdade, ele foi um adversário, né, bastante sólido e consistente da governadora há 4 anos, há menos de, na verdade, 4 anos vai ser durante a eleição, há 3 anos, né? Ele, há 3 anos atrás, dizia que ela era uma péssima gestora, que era isso, que era aquilo, enfim. Que Lula era isso e aquilo, que o PT nunca mais, que Bolsonaro era a solução do Brasil. Então, tem alguma inconsistência no início. Tem o fato também, né, de estar no partido que tem um candidato a presidente, né? Então, ele tem muitas questões internas também a resolver, a configurar e a apresentar para o Partido dos Trabalhadores. Porque essas alianças, parcerias, elas são discutidas entre partidos, levando em conta o cenário nacional, o cenário estadual, né, e inclusive o potencial realmente de aportar positivamente para a chapa, né? As pesquisas indicam que a eleição não será por aclamação, mesmo que Carlos Eduardo abdique de eventual candidatura ao governo. Não tem eleição por aclamação. Sempre tem um lado que é contra, por mais que se faça um governo maravilhoso, né? Ainda mais governos com dificuldades, como esse que a gente está falando aqui, Fátima, com todas as dificuldades que tem, saindo-se muito bem, porém sempre vai ter um grupo lá que vai estar contra, que vai achar que é ruim assim mesmo, que é insuficiente, enfim. Então ninguém é eleito por aclamação. Eleição fácil não existe. A eleição vai ser sempre difícil, quem quer que seja o candidato do outro lado. Então, nessas alianças, quando a gente fala do MDB, do PDT, cada partido desse, cada sigla, cada elemento, né, cada personagem político vem se perfilando. Alguns conversam mais de um lado, só com um lado, outros ficam conversando até a última hora com os dois lados para ver onde é que pega, né? E aí tudo isso tem que ser analisado, inclusive a questão da coerência ideológica, programática, etc. Não sou eu que decido sozinho, no Partido dos Trabalhadores não é assim, não é a governadora, não é o presidente Lula, é a base do partido que decide, são as alianças, são os próprios partidos aliados que definem também, e isso ainda muita água ainda vai rolar por aí até a definição final. De minha parte, eu ando confirmando sempre, por onde eu ando, que tenho meu nome à disposição do partido como pré-candidato ao Senado Federal, né? E o partido irá decidir, juntamente com seus aliados, se isso é bom ou ruim para a chapa. Se não for, haverá outra posição, não sei. Eu não me coloco para outros certames, porque acho que isso dificulta a formação das nominatas no nível federal, no estadual. Eu felizmente não preciso necessariamente estar em cargo político para viver, para sobreviver. Então eu ajudarei meu partido, meu governo, o governo do estado, o governo federal, da forma que for melhor. Hoje sou pré-candidato ao Senado. Vamos ver como é que vão ser essas conjunturas aí.
Senador, sobre essas conjunturas, a foto, né, que foi publicada pelo senhor nas redes sociais levantou muitas possibilidades. Uma delas é de que o ex-senador Garibaldi poderia ocupar ali a primeira suplência, né? Não é suplência, como é que chama, Carol? No Senado, né? É suplência mesmo, né? Do Senado. Isso, a primeira suplência no Senado. E se o ex-presidente Lula ganhar o pleito, o senhor poderá ser convocado para ser ministro e ele assumiria a vaga do senhor ali como senador. Tudo isso tem se falado nos bastidores. Como é que o senhor vê essas falas, essas movimentações e se realmente isso tem algum fundo de verdade? São muitas conjecturas, né? Não se colocou isso na mesa ainda, não se falou nada sobre isso. Evidentemente que, diante das trajetórias nossas políticas, todas as possibilidades existem diante da possibilidade, necessidade ou da vontade, melhor dizendo, de se fazer alianças, né? Alianças, parcerias, até federações. Está em discussão também em paralelo a questão da federação, não com o MDB, mas com outras siglas na esquerda, por exemplo. O PT tem que se posicionar também se vai estar a favor de entrar numa federação ou de ficar junto com a federação no regime de alianças. Então tem muitas discussões ainda pela frente. Essa questão, imagine, se Garibaldi ser meu suplente, seria uma grande honra, mas isso é um processo de discussão que poderia também ser o dele. Enfim, não acho que seja esse o cenário exatamente não, mas está se falando de muitos cenários internamente. Muitas pessoas colocam ideias, mas essas ideias têm que em algum momento ser trazidas para um conjunto de bases partidárias. Tanto o MDB quanto o PT funcionam muito semelhantemente, não são de cima para baixo, né? O PT mais ainda, né? Eu, por exemplo, para ser suplente de Fátima, lá em 2014, eu fui eleito numa eleição interna. Foi escolhido em meio a 3 candidatos. Eu era um de 3 candidatos para ser o suplente dela. Não era nem para ser o candidato ao Senado, para ser o suplente. Então, imagine, esse processo é um processo que, para quem não está acostumado com partidos mais democráticos, está acostumado com siglas que obedecem a coronéis, né, é diferente, né, causa uma certa espécie. Mas é assim que a gente trabalha, e para ser de um partido desse, você também tem que ter paciência, compreensão, né, e tem que conversar muito, ouvir muito, entender o lado dos outros, entender a necessidade maior, que é, como vocês disseram, as prioridades dos 2 executivos para nós, e compor como puder compor. Como eu disse, a minha vontade, a minha disponibilidade está colocada, o que não quer dizer que a minha vontade vai ser finalmente alcançada, né? A gente vai trabalhar todo mundo junto para ter o melhor resultado. Nós temos aqui participação do Mariano. Ele é coordenador do monitoramento, alerta e desastres da Defesa Civil do município. Está aqui dizendo que está ligado no cenário político e também conversa de alpendre. Pois é, conversas de alpendre, ele colocou. Justamente, toda quinta-feira, 8h10 da noite. Muito obrigada, Mariano, pela audiência. A Graça do Nova Betânia, muito obrigada também pelo alô. E temos a pergunta do Luiz Aires aqui para o senador. Ele pergunta: por que durante os anos no Senado não lutou para trazer verba para concluir o complexo viário da abolição? Já passou, pergunta se o senador já passou a noite nesse complexo para ver como é uma vergonha. Ele se refere à falta de iluminação e à falta de faixas de pedestres, que são pleitos antigos da população moçoroense. Veja, Luiz, me parece que essa é uma questão que também tem que ser tratada via prefeitura, como demanda. Nós temos muitas demandas em Mossoró. Como eu disse aqui, atendemos mais de 2 milhões de reais em 2 orçamentos, ainda temos outros 2, ainda é tempo, por exemplo, de configurar um projeto de, pelo menos, participar dessa solução aí no Complexo da Abolição, mas a gente teve que atender, como eu disse, saúde prementemente por conta do Covid, muitas outras demandas que nos chegaram. Claro que isso chega através das pessoas que procuram o mandato. Evidentemente, a gente vai ter muita coisa para fazer ainda com prefeitura, com entidades de Mossoró, pela região moçoroense, pelo Alto Oeste em geral.
e a gente está disponível. Obviamente, a gente tem que participar. Agora, não dá para atender tudo com o mandato legislativo. Uma das coisas que a gente tem brigado muito para acontecer, e não tem a ver necessariamente com emenda, é a questão da duplicação da 304 em direção à Sul. É que o próximo trecho, depois da reta Tabajara, seja justamente um trecho que parta de Mossoró em direção a Natal e não que continue da reta Tabajara em frente. Nós falamos disso várias vezes e as redes sociais registraram. Desde 2019 temos essa luta perante o Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio, com o qual, apesar de sermos líderes da oposição no Senado, temos uma ótima relação por conta do marco regulatório das ferrovias que nós relatamos. Então, temos trabalhado, colocamos a BR justamente na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no orçamento de 2019 e agora de 2021 para 2022. Portanto, a gente tem trabalhado para que na parte de infraestrutura e acesso e entradas e saídas da cidade se trabalhe um orçamento federal para Mossoró. Mas demandas específicas precisam ser encaminhadas, inclusive, pelos gestores locais também. Senador, em relação a projetos, em relação a emendas agora para 2022, o que é que o senador tem em relação ao Rio Grande do Norte, especificamente região oeste? Mais uma vez, um reforço de saúde, que é sempre necessário, e agora, Carol, você tem uma demanda nova, que é do pós-Covid. Além da questão das viroses gripais, você tem muitas cirurgias eletivas acumuladas, exames, gente que estava fazendo tratamento, parou de ir para o hospital com medo de pegar Covid. Então, todas essas entidades, e principalmente as cidades, os governos municipais e o governo do estado, precisam de reforço do orçamento de saúde. Temos, mais uma vez, foco de agricultura familiar, que é muito importante. Temos para Mossoró um projeto que a gente já está trazendo para a região metropolitana de Natal, porque a rubrica só permitia a região metropolitana de Natal, mas agora estamos abrindo para outras cidades do Rio Grande do Norte, que é das Areninhas Potiguares, inspirados nas areninhas lá do Ceará, do governador Camilo, que quem vai muito ao Ceará deve conhecer. São arenas públicas de futebol society, com gramado, com iluminação, com vestiários. Nós temos trabalhado pelo menos uma ou duas para Mossoró daqui para o final do mandato, né? Então, temos trabalhado aí a área da educação também, que é um reforço importante, né? E vamos receber as demandas também das lideranças locais que interagem com o nosso mandato. São lideranças importantes, a vereadora Marleide à frente, né? E vamos aí trabalhar para 2022 e 2023, porque são agora 2 orçamentos que nós teremos à frente. Desse para o próximo e o outro, independente da eleição, os parlamentares atuais definem orçamento para 2023. Então, temos ainda 2 orçamentos para trabalhar por Mossoró e certamente a gente não vai deixar Mossoró na mão. Senador Jean Paul Prates, muito obrigada pela conversa no programa desta sexta-feira com a gente aqui na TCM. Obrigado, Carol. Obrigado, Vonúvio. Espero ver você na volta, porque as suas férias acabam antes de eu voltar a Mossoró. Mossoró nós vamos passar aí no dia 24 e 25 Baraúna, depois vamos correr aí o Alto Oeste, Felipe Guerra, vamos terminar lá por Apudi, Itaú, Severiano Melo, vamos estar por aí na semana do dia 24 ao dia 29, está rodando aí. Então, boas férias para você, mas eu te aguardo na volta. Beleza, combinado. Obrigado, seja sempre bem-vindo, senador. A você de casa, a gente agradece a audiência. Até o meu retorno, Carol Ribeiro. Pois é, aproveite as férias, viu, Vonúvio? Aproveitar. Você merece.